E nós começamos de uma maneira despretensiosa. A gente não quer incentivar ninguém aqui a fazer isso, mas é importante que você também se conheça. Por isso que muitas pessoas falam assim: ah, minha pressão normal é 12/8. Ah, minha pressão normal é 11 por não sei o quê. É por 13, eu já sou hipertensa, eu não sou. Enfim, esse tema está em alta hoje e nós fizemos a cada bloco a aferição da pressão de pessoas aleatórias aqui no estúdio que toparam fazer essa verificação. E aí, agora eu já chamo o cardiologista que está conosco hoje, o Dr. Bruno Colontoni, porque nós queríamos estimular você de casa a cuidar da sua saúde e prestar atenção no tema de hoje. Porque se a sua pressão é 12/8, tem um alerta aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E olha, nenhuma das aferições que nós fizemos aqui com o aparelho digital deu o mesmo número para cada um. Todo mundo deu um número diferente, um resultado diferente dessa aferição de pressão. Agora, 12/8, que antes todo mundo dizia, a minha é normal, é 12/8. O que mudou nessa referência, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Rita, não mudou nada. 12/8 continua sendo normal. O que acontece, que é importante a gente entender, é que é diferente uma medida isolada da pressão arterial aumentada de diagnóstico de hipertensão arterial. Então, a primeira coisa que a diretriz nova da Sociedade Brasileira fala é que você precisa ter muitas medidas da pressão arterial para você tirar essa conclusão em situação de repouso. Então, tem uma foto bem bonita lá que mostra que, então, assim, não pode estar com a bexiga cheia, não pode estar estressado, não pode estar agitado, o ideal é 20 minutos de repouso, não pode ter comido muito nesses 20 minutos. Você está em repouso. Por quê? Porque o que é hipertensão arterial sistêmica? Não é só o número da pressão estar alto, mas sim eu concluí que no seu corpo tem uma doença na qual o seu organismo não consegue mais regular a própria pressão arterial. E como que a gente faz isso? Com o maior número de medidas de pressão arterial possível. E aí tem duas formas da gente fazer isso. Uma, que é o mapa de 24 horas, que é aquele aparelho que você põe em um dia e tira no outro. Fica medindo a pressão de 20 em 20 minutos. Porque ele me dá uma curva média de 24 horas, a média de 80 medidas, 70 medidas. Então, aí sim, a gente consegue falar que se em 24 horas a sua média de pressão arterial foi entre 121 e 129 milímetros de mercúrio, que é o 12, né? 12, quase 13. E 139, na verdade. E o 81 a 89 milímetros de mercúrio, esse indivíduo é considerado pré-hipertenso. O que muda dele ser diagnosticado pré-hipertenso? O que muda é que o médico vai fazer uma avaliação de risco cardiovascular e vai orientar por 3 meses que ele mude o estilo de vida. O que é essa avaliação de risco cardiovascular? É um score novo, que tem mais ou menos uns 2 anos, que foi publicado pela American Heart Association, a Associação Americana do Coração, de Cardiologia, que avalia o risco de infarto e insuficiência cardíaca nos próximos 10 anos. E aí, se esse paciente tem alto risco, já tentou mudar o estilo de vida para baixar a pressão e não teve resultado, aí sim, esse paciente de alto risco vai precisar de remédio. Então, 12/8 continua sendo normal e medidas aleatórias da pressão que não são feitas nas condições ideais, elas não devem ser contabilizadas para fim desse diagnóstico. Então, o ideal é ou o mapa, ou aquilo que a gente chama de medida residencial da pressão arterial, que é você medir a pressão 2 ou 3 vezes por dia em casa, desse jeito que eu falei, então em repouso. Ah, tô com dor e quero medir a pressão. Não vale, porque a dor, mesmo que seja uma dor de cabeça, ela vai alterar a medida da pressão, porque a dor é um estímulo de adrenalina, um estímulo de desconforto. Ah, tô com enxaqueca, não vale. Saí de uma reunião nervosa, não vale. Tô na correria, não vale.
Então, essas medidas alteradas, elas não servem para fins de diagnóstico de hipertensão arterial. Porque eu quero concluir, e a minha procura como médico é saber se essa pessoa tem uma doença na regulação da pressão, ou seja, onde ela está em repouso total, que era para não ter nenhum estímulo de adrenalina, e ainda assim a pressão dela está alta. Algo deu errado. E aí, no caso, por exemplo, doutor, a pessoa, quando fala em repouso, sentada, ela pode aferir essa pressão sentada, seguindo as regras de cada aparelho, se ela estiver em casa, por exemplo, erguendo o braço na altura do coração, fazendo tudo certinho, do jeito que o aparelho pede. Isso. E em repouso, pezinhos no chão, bonitinho, quer dizer, ela está dando ao aparelho a posição correta, o descanso correto para ter um resultado mais próximo da realidade. Caso isso oscile várias vezes no dia, mesmo que a pessoa tenha tido um nervoso ou uma dor, ou etc., essa desregulação pede um olhar mais atento de um médico? Isso. Então, a primeira coisa é, viu que a medida da pressão está alterada, procurar o médico, para o médico avaliar as condições em que essa pressão foi medida e ter um raciocínio clínico para poder direcionar esse diagnóstico. Então, o que acontece? Uma coisa é ela calcular e colocar numa tabela ali, várias vezes ao dia, num papel, e vai anotando as medidas da pressão. Outra coisa completamente diferente é uma medida aleatória. Todas essas medidas que não são em condições ideais e com estresse, elas devem ser desconsideradas. Por quê? A gente chama de elevação apropriada da pressão. Então, imagina que uma pessoa está na clínica, no consultório, mediu a pressão, está 12/8. Aí ela sai da clínica, na esquina ela é assaltada, ela volta, a medida da pressão vai dar alta, ela foi assaltada, ela teve um trauma, teve um estresse. Então, a pessoa saiu da reunião nervosa, está passando mal, está com sintomas de mal-estar, também não vale. E a mesma coisa vale para quadros de transtorno de ansiedade. Tem um tipo de transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que a pessoa está o tempo todo com a adrenalina no alto e ela está passando mal. Outra coisa que também é importante é pensar em crises de pânico. Não é necessariamente síndrome de pânico, mas é crise de pânico. Uma liberação aguda de adrenalina que faz com que a pressão suba junto com batedeira no peito, uma agitação psicomotora. Isso pode piorar o medo e medir a pressão numa condição dessa pode fazer com que a pessoa fique mais ansiosa e retroalimente o processo. Então, é importante ela desconsiderar as medidas feitas nas condições não ideais. E aí o médico pode ajudar muito ela nesse raciocínio. Doutor, nesse caso, a pressão 12/8, normal, mas é considerado pré-hipertensão? Existem formas de tratar ainda nesta fase para que não se torne uma hipertensão instalada? Essa é a minha paixão na medicina, é como evitar a progressão da doença. Então, a mesma diretriz que fala disso, fala de medidas, é muito bacana, é a primeira vez que eu vejo isso numa diretriz, parabéns à Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque ela fala assim, 3 meses de medidas proativas, propositivas, intensivas de mudança de estilo de vida. Então, basicamente, reduzir o sal, uma alimentação rica em vegetais, tem uma dieta específica, próxima da dieta mediterrânea, que chama dieta DASH, né? D-A-S-H, que é uma variação da dieta mediterrânea específica para a pressão alta. Evitar bebida alcoólica, evitar o cigarro, fazer atividade física, sair do sedentarismo e fazer mobilizações de gerenciamento do estresse, para que ela possa relaxar um pouco mais, e gerenciamento também do peso, então medidas para tentar perder peso. E é muito bacana, porque uma das coisas que a diretriz traz, e isso é muito claro, muito consolidado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que uma das formas de gerenciamento do estresse é o cultivo da espiritualidade, e que é muito bacana a gente incentivar as pessoas a ter esse momento de espiritualidade, para ela poder relaxar e ela poder ter uma qualidade de vida.
Olha, doutor, seguindo as suas orientações, eu tenho certeza que muitas pessoas vão evitar essa progressão da doença, que a hipertensão se instale. Alguma recomendação sua, aproveitando esse minuto final, para que nós possamos aprender a cuidar da nossa saúde? E eu gostaria só de puxar um paralelo a essa pergunta, porque o senhor falou sobre um exame solicitado pelo cardiologista ou pelo médico, fazendo uma verificação contínua por 24 horas desta pressão. E a pessoa ela tem que anotar a cada momento, a cada hora, algo que ela tenha feito para que aquele resultado coincida com se ela, por exemplo, teve um estresse ou se ela dormiu, se ela comeu, o horário, tem que anotar tudo isso. Para poder casar os dados e ter certeza do que a atividade que ela fez, mais o valor indicado no aparelho, dê aí para um norte, uma orientação para o próprio médico cuidar da saúde desse paciente? Exatamente. Então, o mapa ajuda muito porque se a pessoa anota, por exemplo, bati o carro. Então, naquele momento, a pressão vai estar alta. Aconteceu um problema, e ela anota lá. Ou qualquer outra novidade, tipo, tive dor de cabeça, passei mal. Então, isso vale para o médico casar essas informações. E aí, qual que é a mensagem que eu daria final para as pessoas cuidarem da sua pressão arterial? Na verdade, a gente cuida da pressão, porque a pressão previne outras doenças cardíacas. Então, quando a gente cuida do nosso corpo, a gente vai estar prevenindo hipertensão arterial ou tratando hipertensão arterial. E então, quando a gente toma medidas que vão ser boas para nós, relaxamento, estamos vivendo uma época que a gente precisa de ajudar as pessoas a relaxarem. Então, relaxamento, momentos de descanso. Gente, eu atendi um monte de gente com fadiga e o tratamento de cansaço é descanso. Então, ensinar as pessoas a descansar é muito importante. Sono de qualidade, fazer atividade física, fazer alguma coisa que seja factível, que você se proponha a fazer alguma coisa que você consiga. Se o que você consegue é caminhar, é melhor que nada, comece a caminhar. Uma hora vai precisar mudar e ampliar essa intensidade, mas num segundo momento, faça agora o que você consegue fazer. Colocar salada na alimentação, evitar industrializados, evitar temperos prontos, fazer a comida em casa. Tudo isso são ações que você pode fazer que vão prevenir progressão de doenças crônicas não transmissíveis, não só as cardiológicas, mas vai ajudar na prevenção de demência, de AVC, de vários cânceres, de gordura no fígado, de diabetes, enfim, vai trabalhar a qualidade do seu corpo como um todo e sim, vai também ajudar na sua pressão arterial. Olha, nós estamos aqui conversando com o médico cardiologista pela Unicamp, com título de especialista de cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, também título de especialista em ecocardiografia, é isso? Isso. Pelo DIC e SBC, idealizador do programa de medicina de estilo de vida. Como se pronuncia, doutor? RioPro. RioPro. Vem para inglês, fundador do projeto audiovisual Meu Coração Saudável. Tem tudo a ver com o tema de hoje, hein? No YouTube e também autor do livro Viva a Sua Cura. Eu quero agradecer ao Dr. Bruno Colontoni por sua presença hoje aqui, esclarecendo sobre que muita gente que tinha pressão 12/8 falou: nossa, agora eu tenho pressão alta. Então, ficou aí como alerta, cuide para que não se torne aí uma pressão alta definitiva. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Rita. Um abraço, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigada, doutor. Muito boa tarde.